Você crê que Jesus prevaleceu? Diga amém. Jesus prevaleceu sobre tudo, amém? Ele venceu em todas as coisas. Não há nenhuma área na nossa vida que Ele não possa mudar, que Ele não possa interferir, que Ele não possa tocar, porque em todas as áreas Ele foi vencedor, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Com os pastores americanos, tivemos aqui em Porto Velho, congresso de homem pela primeira vez em Porto Velho. Muitos homens foram tocados ali, muitos homens estiveram no chão mesmo, deitados, pedindo perdão do Senhor pelos seus pecados, suas mazelas. Fomos até São Paulo também, junto com esses pastores, e ali eles pregaram em algumas igrejas. Depois retornamos para um congresso muito abençoado também em Minas, é o segundo congresso de homens em Minas Gerais, e foi extraordinário, porque nós vimos também o poder de Deus sendo derramado, e esses homens nunca mais serão os mesmos, eles vão ser maridos melhores, pais melhores. Então nós só queremos agradecer a Deus por todo esse trabalho desses irmãos que vieram gastando do seu próprio recurso, uma passagem muito cara para chegar aqui, quase R$5.000, e eles vieram ali pagando do seu bolso, investindo para que pudesse estar pregando aqui, pregando lá em Porto Velho, em São Paulo. Um deles nós, do congresso, o congresso aqui, pela inscrição que os irmãos pagaram, deu para cobrir a sua passagem. Mas todos estamos felizes, amém? Nós estamos cantando, nós estamos adorando, e nós entendemos que uma boa igreja, ela tem uma palavra boa, amém? Toda boa igreja tem uma palavra profética, uma palavra doutrinária, uma palavra de profundidade, amém? Também nós cremos que toda boa igreja, ela tem um louvor abençoado, amém? E toda boa igreja, ela tem uma boa oferta, amém? Quem crê nisso, diga amém. Então nessa noite, nós estaremos conversando com vocês, falando sobre algo que vai definir o futuro, seu futuro, o futuro da tua geração, o futuro dos teus filhos, dos teus discípulos. Nós estaremos falando sobre algo muito importante que está nos evangelhos, que está na palavra de Deus, que é fundamental para o seu crescimento, para que você avance como pessoa. É algo espiritual. Nós sabemos que nós estamos vivendo algum tempo de indecisões, nós temos orado pelo nosso país, pelo nosso governo, mas a igreja, ela faz a diferença. Quem vai fazer a diferença em todo esse tempo é a igreja. A igreja, ela move a mão de Deus, ela coloca a mão de Deus onde ela quer, onde Deus quer colocar e onde a igreja ora. Então nós cremos no poder extraordinário da igreja, mas não podemos entender que a igreja do Senhor, ela vai se recolher, ela vai ficar temerosa, ela vai, vamos dizer assim, se atemorizar diante de dificuldades que nós estamos passando. Nós vemos aí uma coisa muito importante. Qual foi a diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim? Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. Isso proclamava quem era Deus na vida dele. Primícias. Nós temos que ter essa cultura de entregar as primícias, ou seja, as primeiras coisas. A palavra primícia, ela não está só voltada especificamente para a oferta, mas ela está também vinculada ao dízimo. O dízimo é uma primícia. Quando você recebe o seu salário, quando você recebe o recurso que lhe é devido, e você tira o primeiro para Deus. Isso é honra, isso é consideração, isso é uma pessoa que valoriza verdadeiramente a Deus. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho, isso proclamava quem era Deus na vida dele. Caim deu do fruto da terra. Depois de algum tempo, isso revela que Caim ofertou depois de ter certeza de que teria o suficiente para ele. Ou seja, não foi a primícia, né?
não foi as primeiras coisas. A palavra de Deus diz que Caim deu do fruto da terra. Depois dele ter observado e pensado e dito, bem, eu vou aqui estocar isso e agora eu posso dar para Deus. Então existem dois tipos de pessoas para esse momento tão difícil da história, momento tão difícil para o nosso país. O que vai fazer a diferença e quem vai prevalecer é aquele que entender que as primeiras coisas pertencem ao Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então, Caim revela a oferta de Caim depois de ter certeza de que teria o suficiente para ele. Ao requerer as primícias, o Senhor está nos dizendo que Ele deseja ser o primeiro em nossas vidas. Deus não aceita ser o segundo em nossas vidas. Nunca aceitou. Deus nunca aceitou que Israel, a nação escolhida por Ele, fosse colocasse Ele numa situação de segundo plano. Deus sempre quis ser o primeiro. Deus sempre quis ser o primeiro na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Ele não aceita ser o segundo, nem o terceiro. Por isso, quando você recebe o recurso que Deus providencia para você através do seu trabalho, e você coloca lá em segundo plano e paga todas as suas contas, coloca todas as suas dívidas em dia, você aí diz assim, agora essa parte é do Senhor, né? Isso é muito ruim, isso é triste, isso traz um prejuízo, porque ao requerer as primícias, o Senhor está me dizendo que Ele deseja ser o primeiro em nossas vidas e que confiemos nele para todo o suprimento ao qual precisamos. Quando honramos a Deus com os dízimos, estamos santificando 90% do que fica em nossas mãos. É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. É algo espiritual, é algo para o nosso futuro, é algo para o futuro dessa igreja, é algo para os planos de Deus para o futuro dessa igreja. Ronaldo estava falando sobre a comemoração de 30 anos. Talvez você pense que é pouco o que nós temos em 30 anos, mas nós temos várias congregações, nós temos vários pastores que saíram daqui, mas nós não estamos satisfeitos com isso. Quando ele está fazendo o plano para as nações, eu fico pensando ali embaixo. Eu fico pensando, como é que alguém vai interpretar o que o Ronaldo está falando? Alguém vai olhar para o Ronaldo e dizer assim, Ronaldo, ele quer na verdade viajar para o exterior, para estar andando nos outros países, né? Você já imaginou? É interessante, Ronaldo, que quando a gente diz que vai para Manaquiri, quando a gente fala que vai para Itapiranga, ninguém fala nada. Mas se você disser que está indo para um outro país para evangelizar, para colocar o DNA da igreja, aí alguns irmãos ficam pensando, será que esse dinheiro não é um dinheiro que poderia ser aplicado em alguma outra coisa? Né? Nós temos que pensar que Judas também pensava assim, né? Mas o que é isso? Esse dinheiro que foi dado, ele pode muito bem ser revestido em alimento para os pobres. Por que ela colocou o perfume em Jesus, que era um perfume caro? Né? Nem? Tem uns irmãos aqui que são muito abençoados. Quando eu prego sobre isso, tinha uma irmã aqui que ela não está mais conosco, ela foi para a glória. Então era uma pessoa muito abençoada nas suas contribuições, muito. E quando a gente falava, ela disse, poxa pastor, o senhor tem que falar mais sobre dízimo, sobre oferta na igreja, e vocês não falam sobre isso. Ali, o mundial está falando, vocês têm medo, e muitas vezes, pastor, os irmãos são prejudicados, eles não crescem materialmente, eles não avançam profissionalmente, porque não se prega sobre algo que está na Bíblia, e que é também espiritual. O dinheiro é algo extremamente espiritual, amém? Amém. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Vamos observar alguns trechos bíblicos. Se você quiser ficar em pé junto comigo, para ler a passagem de Gênesis capítulo 14. Amém? Fique em pé, querido, porque você é abençoado. Amém? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e a sua geração será abençoada nessa terra. Amém? Gênesis capítulo 14. Vamos ler do versículo 17 em diante. Diz a palavra de Deus. E o rei de Sodoma, todos encontraram Gênesis 14, versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a
e Amé, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse-lhe: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo, diz a palavra. Vamos ler o 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda, e toma para ti. E Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, e o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Diga: possuidor dos céus e da terra. Diga mais uma vez: possuidor dos céus e da terra. Mais uma vez: possuidor dos céus e da terra. Versículo 23. Juro que desde o fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. 24. Salvo somente os jovens que comerem, e a parte que toca aos varões e que comigo foram, Ané, Escol, Mari, esses que tomem a sua parte. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós temos aqui, Senhor Deus, guerreiros, nós temos aqui vencedores, nós temos aqui pessoas de fé, Senhor. Nós temos aqui pessoas que confiam no poder da tua palavra. Nós temos aqui pessoas, Senhor Deus, que estão colocando o seu coração, a sua vida à disposição do teu reino. São homens e mulheres que têm se levantado nessa geração para dizer que são vencedores, que não vão retroceder, mas que vão avançar, crendo no poder e pela fé, que irão prosperar onde eles colocarem a planta do seu pé. Eles são pessoas que não desistem, Senhor. Eles são corajosos. Nós cremos que essa igreja é uma igreja vencedora, é uma igreja, Senhor, que vai avançar e crescer, e que vai, Senhor Deus, colocar a tua visão em vários lugares desse mundo, não só no Brasil, mas em vários lugares desse mundo, a visão que tem aprendido aqui nesse lugar. Prospera os jovens, os adultos, as crianças, e abençoa todos que estão aqui nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. O primeiro homem que dizimou na palavra de Deus foi Abraão. E ele ali naquele momento, ele definiu sua vida financeira e também da sua geração. Você não vai encontrar na geração de Abraão pobres. Você vai encontrar homens ricos, fazendeiros, homens abastados, cheios de propriedades, de bens materiais, de prosperidade relacionado à saúde, relacionado a filhos, a sua prole. Então todos em que nós podemos observar na palavra de Deus, você vai observar e vai confrontar esses dados, e você vai chegar à conclusão de que Abraão definiu o seu momento na sua vida, no momento em que ele encontrou Melquisedeque. O futuro da igreja e da obra missionária. Nós não podemos nos deixar bater pelas circunstâncias. Nós não podemos, como igreja, não importa o tamanho que seja o grupo da igreja, não importa o número de pessoas. Eu me lembro que quando eu era uma pessoa ainda nova convertida, nós nos reunimos na igreja que eu era membro, e eu, graças a Deus, tinha um bom salário, eu era solteiro, tinha um bom salário. E eu me lembro que o pastor reunia os irmãos da igreja e fazia uma reunião com aqueles que queriam cooperar para a obra. E eu não era bobo nem nada, eu queria estar nessa reunião, né? E na reunião que o pastor fazia, ele dizia: quanto você vai dar para comprar um terreno tal? E ali Deus colocava no meu coração um valor que eu pudesse dar. Era mais ou menos, Ronaldo, 15 pessoas no máximo. Tinha empresários no meio, tinha pessoas importantes no meio da igreja, mas eu queria estar ali também. Eu soube que era uma reunião que o pastor convocava exatamente para que pudessem contribuir, e eu estava ali.
E naquele momento que ele falava, o terreno custa 150 mil reais, vamos supor, lá na Vila da Prata, que é um deles. Compramos vários terrenos em Manaus na época, onde tem a igreja, tem mais de 40 congregações hoje, eu acho, a igreja ali do Pastor Neri. E na época, terrenos assim, e ele chegava e dizia: você quanto vai dar? E naquele momento, Deus colocava no meu coração uma quantia para dar. Naquele momento, Deus colocava no coração de outros irmãos, e eles iam dando, e de repente aquele valor chegava, e nós iríamos na segunda-feira, será terça-feira, comprar aquela propriedade. É assim que a obra funciona. É assim que essa igreja conquistou tudo isso. Tudo que nós temos aqui, ouça o que eu estou dizendo, desde o irmão que está aqui na frente até o que está lá atrás, é fruto dos dizimistas. Tem pessoas que estão sentadas hoje aqui que não é dizimista, e que está sentado numa cadeira comprada pelo dizimista. Está usufruindo do ar-condicionado que o dizimista dá todo mês para pagar. Está usufruindo da luz, está usufruindo da água, está usufruindo desse som. Estamos pagando ainda, fruto daqueles irmãos que são fiéis. Esses irmãos que são fiéis, eles têm crescido, os seus filhos têm sido abençoados. Mas nós não aceitamos isso, nós queremos que toda a igreja seja fiel. Nós ficamos muito preocupados nos últimos dias, quando a gente percebe que há na internet várias divulgações, vários pastores que são até, tem nome no Brasil, pregando contra o dízimo e contra a oferta. Se você me perguntar de onde vem essa mensagem, eu posso dizer para você. Eu posso dizer que ela vem dos infernos. Por quê? Porque Deus quer que a sua igreja cresça, que ela progrida, que ela avance, que ela multiplique, que ela seja próspera, para que o mundo seja conquistado. Eu acabei de dizer para vocês, isso aqui foi comprado com dízimo. Você sabe quanto dinheiro americano veio para cá? Zero. Você sabe quanto dinheiro do governo veio para essa igreja? Zero. Você sabe quanto dinheiro veio para comprar aquele terreno hoje, que já está sendo cogitado, alguém cogitou a possibilidade de nós vendermos o terreno para pagar as contas? Porque alguns irmãos recuaram nas suas contribuições, alguns irmãos vendo a situação do país, a dificuldade financeira, eles começaram a se retrair, e eu ouvi muitas vezes o discurso do inimigo, que as coisas não vão mudar, que eles precisam guardar o que têm, que eles não devem ser prósperos no sentido de ofertar. E alguém sugeriu, duas pessoas já sugeriram por mim isso: pastor, nós vamos ter que vender o acampamento. Será que isso é honrar a Deus? Será que isso é bom para a igreja? Eu tenho uma coisa comigo, irmãos. O que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos desafiar, porque Satanás, ele está esperando um momento para dizer: vocês não vão poder mais fazer nada, porque eu vou colocar no coração de membros da igreja que não contribuam mais, para que não haja prosperidade, para que a igreja não seja abençoada, para que não haja mantimento na casa do Senhor. Abraão abençoou toda a sua descendência quando ele deu esse dízimo. Lá em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, encontraram? Versículo 1 diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça,
e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí na internet está escrito o seguinte, que o dízimo é da lei. Várias pessoas falam sobre isso. Vários jovens estão propagando, alguns pastores estão propagando isso hoje, que não pertence a Deus. Não é da lei. Isso é 500 anos antes da lei, meu irmão. Isso não é da lei. Isso aí é uma disposição de coração desse homem, de gratidão desse homem, em encontrar alguém que era maior do que ele, e que ele pudesse dar algo que o seu coração estava ali disposto a entregar, diante de uma circunstância que ele tinha sido vitorioso contra uma multidão de guerreiros, e apenas, se não me falha a memória, com 350 homens, ele conseguiu vencer uma batalha que aos olhos humanos não poderia ter vencido, quando ele foi ali libertar o seu primo. Meus amados, só que a palavra de Deus, ela fala mais. No versículo 3 ainda do capítulo 7 que nós estamos acompanhando, veja o que está escrito lá em Hebreus capítulo 7. Sem pai, sem mãe, sem genealogista, sem filho de Melquisedeque, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ou seja, Melquisedeque é um tipo de Cristo, ele representa Cristo. Melquisedeque, considerai, pois, quão grande era este, e a quem até considerai, pois, quão grande era este, a quem tem o patriarca Abraão deu dízimo dos seus despojos, e os que dentre os filhos de Levi, veja aqui no versículo, no versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm a ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O que significa dizer isso? Significa dizer, inclusive vamos ler até o versículo mais adiante aqui. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui certamente tomam o dízimo os homens que morreram ali, porém aquele de quem se testifica que vive, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi. Quem era Levi? Regine, quem era Levi? Bisneto de Abraão. Aqui a palavra de Deus está dizendo que era líder de uma tribo, né, meus irmãos? Até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Como é que Levi pagou dízimo? Se ele era bisneto de Abraão, através do dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. Quando você está entregando os seus dízimos, você está abençoando sua geração. Foi o bisneto que foi abençoado aqui, que a palavra de Deus diz, por causa do dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque. Então a bênção, ela é geracional. Se você quer que seus netos e bisnetos sejam pobres diante de um tempo difícil, diante de um momento caótico, seja avarento. Seja avarento, que a sua geração está comprometida, a linhagem da sua geração está comprometida. Eu e minha esposa, a gente não tem nenhuma dificuldade nessa área, uma área que eu me converti logo nos primeiros dias, quando eu era crente. Eu nunca tive problemas, por isso Deus tem me abençoado. Onde eu vou, Deus tem me abençoado. Eu quero dizer aos irmãos, para os irmãos terem consciência disso, né? Porque você pode muito bem interpretar algo que o diabo pode colocar até no seu coração, de você dizer, poxa, diante de toda essa dificuldade que o pastor está falando, às vezes o pastor viaja,
Às vezes a família do pastor viaja, é verdade. Minhas viagens todas são pagas, não por essa igreja, tá? Eu sou o presidente nacional da igreja, então as viagens que eu faço, elas são pagas pela instituição. Os hotéis onde eu fico são pagos pela instituição, a comida que eu como é paga pela instituição. Eu fui para Israel junto com a minha esposa, pastor Paulinei, pastora Penélope. Misericórdia de alguém daqui da igreja que nos ajudou. Amém? Generosidade. Essa generosidade, tem as irmãs que estão aí, algumas foram alcançar a pastora Penélope. Lá alcançaram a pastora Penélope, a mim, além de me darem as passagens, mim e da Regiane, lá, aqueles irmãos, tem irmãos aqui que foram para Israel. Levanta o braço, por favor. Sabe o que esses irmãos fizeram? Esses que levantaram o braço? Teve um momento lá que foi tirada uma oferta para mim e para a Regiane, para que a gente pudesse continuar a nossa viagem, para visitar outros lugares com a nossa família. Esses irmãos que levantaram o braço, todos eles, eu olhei para eles porque eu sei que eles se dirigiram até o Gasol Filatos com toda alegria. E depois tiveram outros irmãos que chegaram pessoalmente conosco e entregaram recursos para que a gente pudesse continuar a nossa viagem. Sabe o que é isso? É bênção. Eu deixei um bom emprego para trás. Eu não estou falando isso aqui, meu irmão, poderia não. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi tomar uma decisão de servir a Deus, porque o Senhor passou a ser o meu patrão. Amém? Passou a ser o meu patrão. Então daí para frente eu tenho que crer. Nem todo momento tem sido fácil. Tem momentos difíceis que nós temos passado em algum momento, mas Deus nunca nos envergonhou. Deus sempre prosperou a nossa casa. Deus prosperou as nossas filhas. Deus tem prosperado a Hannah. Eu tenho uma irmã abençoada, ela abençoa a Hannah, nos abençoa. Então há projetos grandes para a Hannah e para a Priscila. Por quê? Porque isso vem de onde? Vem lá dos inícios, quando nós procuramos entregar os nossos dízimos e continuar crendo, entregando nossos dízimos, entregando nossas ofertas. Deus prometeu que iria abençoar a minha descendência e está abençoando. E o Senhor pode abençoar a tua descendência quando você é fiel a Deus nas suas contribuições. Dê uma salva de palmas para Jesus. Talvez você está nos visitando hoje dizendo: poxa, eu precisava de uma outra palavra. Mas eu estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração, porque a nossa igreja precisa ouvir isso, para que você avance, que você cresça, que você prospere, que a tua geração seja rica nesse tempo e no tempo vindouro, e que Deus continue te abençoando. Amém? Então, meus amados, Melquisedeque, diz a palavra de Deus, que ele era rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, a cidade da paz, Jerusalém. E é interessante que Melquisedeque, quando veio para Abraão, ele trouxe duas coisas. Ele trouxe pão e vinho. Isso lembra alguma coisa para você? Isso lembra alguma coisa? Isso lembra a ceia? Isso lembra que ele estava trazendo algo simbólico para mostrar a Abraão, vislumbrando um futuro onde lá na frente Jesus pudesse dizer que o seu sangue era suficiente, o vinho representado ali, para salvar o homem, e o pão para suprir todas as suas necessidades, e sendo provedor da sua igreja, provedor seu, o pão e o vinho. Então aquilo que Deus promete, Ele faz. Às vezes leva um tempo, talvez você esteja esperando algum momento de mudança, mas continua fiel, continua sendo liberal, continua sendo generoso, que Deus vai te abençoar até em tempo de muita crise. Amém? E os jovens, nos últimos dias, têm se propagado muito através das redes sociais, através
da internet que você não deve ser abençoador, que você deve ser uma pessoa restrita. Essa é uma mensagem que o diabo tem colocado no coração de muitos jovens, amados. Abraão é um exemplo. Abraão deu dízimo de tudo aquilo que tinha conquistado 500 anos antes da lei de Moisés. Levi foi abençoado na pessoa do seu bisavô. Nós temos que tomar cuidado com as correntes que têm ensinado contra o dízimo. Elas são satânicas, elas não vêm de Deus. Vocês sabem que há uma pesquisa nas igrejas que as pessoas que sustentam a obra de Deus são pessoas que já têm uma certa idade dentro das igrejas. Vocês sabem, eu não creio que aqui é assim, tá? Vocês sabem que a pesquisa dentro das igrejas que dizem que aqueles crentes mais antigos são os pilares, são aqueles que sustentam financeiramente a igreja. Eu fico preocupado com isso. Eu fico pensando, meu Deus, os jovens serão o futuro da igreja, eles são o futuro dessa geração. O evangelho vai alcançar o mundo através do recurso desses jovens que estão aqui também. Amém? Você crê nisso? Levanta o braço. Porque nós não temos jovens avarentos nessa igreja. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Sabe o que o diabo quer? Que você seja pobre. Alguém diz um aleluia? Vou repetir. Sabe o que o diabo quer? Que você seja pobre. Não estou dizendo. É verdade. Isso é verdade. Diga é verdade. Porque de repente você está dizendo caminho, eu quero ser pobre. Não. Não é isso não. O diabo quer que a sua igreja, ou melhor, que a igreja do Senhor seja pobre. Isso, ele trabalha para isso. Ele trabalha para que você não tenha recursos. Ele trabalha que você seja mesquinho, né? Alguém chega na sua casa, você tem comida, você tem abundância, mas você não tem coragem de dizer, irmão, está aqui a mesa, minha mesa é farta, venha, toma à vontade. Ele sabe que se você for fiel, sua vida e a sua descendência será próspera. Moças solteiras da igreja, procure saber se a pessoa que você vai casar é próspera. Eu não estou dizendo rico, eu estou dizendo dizimista, fiel, que contribui para a obra de Deus. Senão você vai passar fome. Vai passar fome. E não diga que o pastor não avisou. Não diga que o pastor não avisou. Amém? Eu estou avisando. Primeiro, olhe se ele é um bom filho. Segundo, olhe se ele é submisso, obediente aos seus líderes. E olhe também se ele é alguém generoso para a obra de Deus. Está tudo bem, porque mesmo que ele não tenha agora, mas ele está semeando para o futuro. Ele está plantando para o futuro. E você e ele será uma bênção, porque você também vai ter que ser próspero. Amém? Melquisedeque abençoou Abraão. Sabe o que ele disse? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Trouxe pão e vinho, ali representando a ceia. Deus dá revelação àquele que tem o coração próspero. Só pode entregar o dízimo quem tem revelação da cruz. O rei de Sodoma veio tentar envolver Abraão. Você lembra disso aqui? 2 reis vieram falar com Abraão: Melquisedeque, rei de Salém, e o rei de Sodoma. Não é verdade? E o que Abraão disse para o rei de Sodoma? Alguém lembra? Eu não quero nada. Eu não quero absolutamente nada que venha, que não seja da parte de Deus.
Abraão se posicionou exatamente com relação às coisas do Senhor. Aqui ele diz: juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas eu enriqueci Abraão. Ou seja, da parte do inimigo, a nossa provisão ela vem de Deus, a riqueza do crente vem de Deus, a sua fonte é de Deus. Mas aqui o rei veio tentar contaminar a fé de Abraão, veio tentar contaminar a sua estrutura no que se refere à prosperidade, quando ele veio tentar negociar, quando ele veio dizer para Abraão ficar com algo que Deus não queria que Abraão ficasse, que era o despojo daqueles reis. E Abraão disse: eu não quero absolutamente nada, eu não quero negócio com o inimigo, né? Eu quero que minha fonte, o meu provedor, seja o Senhor. Eu não quero ser enriquecido com alguém que não tenha aliança com Deus. O dízimo é uma questão de revelação. A igreja foi liberta na lei, o dízimo vem antes da lei, o dízimo faz parte da obra de Cristo na vida do crente. Muitas vezes você vai falar com alguém e ele diz: mas tudo que eu tenho é de Deus. É verdade, mas Deus está pedindo só 10%. Ah, pastor, mas tudo que eu tenho é de Deus. Tudo é dele, mas ele está dizendo para você entregar 10%, que é da lei inclusive, ou melhor, que é antes da lei ou é da lei. Em algum momento a lei fala sobre o percentual, mas o coração do crente é muito mais próspero, que ele não se prende a números, ele coloca como menor percentual de 10%, ele dá oferta, ele dá os seus dízimos. Quando você dá o dízimo, ou seja, a primícia, o dízimo abençoa 90%. Quando você dá o seu dízimo aqui, você está abençoando 90% do recurso que fica na sua mão. Você sabia disso? Você tem ideia disso? Jesus nunca foi contra o dízimo. Jesus fala numa questão dos fariseus que davam dízimo do cominho, sei lá do que mais, e ele diz aqui: mas eles esqueciam as coisas do coentro, né? Eles esqueciam as coisas elementares, misericórdia, etc. Jesus disse: vocês têm que fazer isso sem omitir, ou seja, sem deixar de entregar os seus dízimos. Aí alguém diz: mas onde é que está no Novo Testamento? O judeu não precisava de ensinamento, e não precisa de ensinamento sobre dízimo. Pouco se toca no Novo Testamento sobre o dízimo. Por quê? Porque eles já tinham consciência, é uma cultura entre eles. Por isso, vocês andam por aí em todo lugar do mundo, vocês veem algum judeu pobre, eles dão dízimo. Eles não dão nem aí, eles dão dízimo também para a nação de Israel. E eles são prósperos, eles têm saúde. Eu não estou dizendo que eles são salvos, eu estou dizendo que eles são prósperos porque eles entendem um princípio. Um princípio. Não adianta você chegar aqui e começar a levantar os seus braços e cantar e dizer que isso é gratidão a Deus, porque ele vai fazer como ele fez com a viúva pobre. Há duas pessoas na Bíblia que refletem muito bem essa questão da entrega: a viúva pobre e Davi. Davi, no coração dele, ele disse: eu não quero dar nenhuma oferta para Deus que não me traga sacrifício, que não me traga dificuldade. Eu quero dar o máximo que eu puder. E a viúva pobre, ela entrou na sinagoga. Ela entrou na sinagoga. Ora, os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que comandavam a sinagoga eram homens ricos, mas a viúva pobre saiu lá de trás e veio aqui com as suas moedas, pá, jogou aqui na frente. Jesus disse: opa, ei, grupo de louvor, vem cá, vem ver o que é adoração.
Tem muitas pessoas que querem cantar na igreja, que querem pregar, mas na hora de entregar a sua oferta, eles seguram. Então Jesus exalta em todo lugar do mundo, lá nos lugares mais ricos do mundo, onde é pregada a palavra de Deus, você ouve falar da viúva pobre, que na verdade o termo ali quer dizer uma mulher que trabalhou duramente para ter aquele recurso. Por quê? Porque colocou no seu coração. Ela não ficou perguntando lá na porta, mas era lá o doutor da lei, os mestres, os doutores, etc., que comandam a sinagoga, os sacerdotes, eles se vestem muito bem, eles têm o carro do ano. Não, meus amados, ela saiu de lá e colocou o seu dízimo, a sua oferta aqui. Jesus disse assim: ei, algo aconteceu aqui. Alguém deu mais do que todas as pessoas que estão aqui. E eles perguntaram: Pedro, vem cá, Pedro, essa mulher deu mais do que todos que estão aqui. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha para a obra de Deus. Ela não estava preocupada se eles iam, como é que eles iriam administrar aquele recurso. Está lá na Bíblia Jesus exaltando essa mulher. Então todo judeu já sabia o que ela diz. Fala-se muito pouco no Novo Testamento, porque isso está relacionado à honra. O dízimo, a oferta, está relacionada à honra, e é o maior investimento que o crente pode verdadeiramente entregar na casa de Deus, para que a sua geração seja abençoada, para que você seja abençoado. Abraão entregou o melhor dos melhores, né? O melhor dos melhores. Será que você entrega o melhor dos melhores? Você quer ser abençoado em tudo, e você prega que tem que ter o melhor dos melhores. Até você que é solteira, você quer o rapaz mais lindo desse mundo, mais abençoado desse mundo. Mas você é abençoado? Você é essa pessoa que merece ter um marido abençoado? E você, rapaz, você é essa pessoa que merece ter uma mulher consagrada? Eu quero uma mulher santa, eu quero casar com uma moça virgem. Você é virgem? Se não é, você tem que começar a pedir perdão de Deus e dizer: Senhor, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de se servir ainda jovem. Tem muitas moças aqui que sofreram muito. Eu não quero entrar nesse detalhe, nem porque eu nem conheço a vida delas, mas eu sou pastor de igreja, eu sei como é que as pessoas chegam na igreja. Se você for olhar para o passado dessas pessoas, e você for considerar o passado delas, você vai perder uma grande preciosidade. Você vai perder alguém que Deus trouxe para a sua vida, ou que Deus tem mostrado para você, que tem caráter, que é uma pessoa séria em Deus, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa que vai fazer você crescer junto com você também. Pense sobre isso. Nós queremos sempre o melhor, mas será que você quer dar o melhor? Então, meus amados, Abraão deu o melhor dos melhores. Quando você entrega o seu dízimo, significa honra. O ministério do Senhor é abençoado. O dinheiro produz dinheiro. O dízimo é algo separado. Amém? É algo consagrado. Se é algo consagrado, você não pode mexer nele. É algo consagrado. É primícia. Dízimo é primícia. Amém? Primícia é a primeira coisa. Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você recebe, você não paga as suas contas. Você separa aquilo que é de Deus, seu dízimo e sua oferta, porque isso é questão espiritual. O dízimo é do Senhor. Pastor, mas na época passada, o dízimo é para o tempo, pois o dízimo hoje é para a igreja, é para o funcionamento da obra de Deus. O modo de Deus ainda é o dízimo. Não tem nenhuma outra revelação na palavra de Deus para que você possa entender: Deus mudou a sua estratégia. Deus diminuiu agora, gente. Deus diminuiu a 5% agora. Aleluia, glória a Deus. Olha, tem
igreja que a gente só dá 3%. E tem igreja que a gente não dá nada, meus irmãos. Né? E a pessoa pensa que está se dando bem, que está certo. Eu não consigo entender isso. Vou concluir lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acender a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Revelação. Para ser dizimista, tem que ter revelação. Fala para a pessoa que está do seu lado: para ser dizimista tem que ter revelação. Talvez o texto aqui, no seu entendimento, não tem nada a ver com o dízimo, mas era uma mulher que, segundo a palavra de Deus, tinha perdido uma dracma, e ela achou. É dinheiro, dracma é dinheiro. E ela compreendeu a revelação de Deus. E sabe o que ela faz? Ela chama suas amigas para comemorar. Talvez nós, como igreja, nós, como casa de Deus, precisamos ter essa revelação. Deus precisa nos dar a revelação para que nós possamos achar a nossa vida financeira, para que nós possamos encontrar o que está acontecendo, que tem corroído tuas finanças, que tem deixado você triste, que tem deixado você inseguro, que tem deixado você de uma maneira, vamos dizer assim, que não pode nem vislumbrar o futuro, preocupado ou preocupada, dizendo: meu Deus, o que vai acontecer no meu futuro? Eu estou desempregada, eu estou desempregado, o país não melhora, e a condição que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você o seguinte: só há um que pode resolver isso. Ele é Deus. Ele vai olhar para a tua gratidão, vai olhar para a tua vida. Você lembra daquela mulher que, quando Eliseu passava pela sua casa, pela frente da sua casa, e ela viu o homem de Deus passando junto com o seu ajudante, e um dia ela disse para o seu marido: olha, o homem de Deus passa aqui, quando ele vem cansado, ele está ali numa situação crítica. Aí ela disse para o marido dela: vamos preparar um quarto para ele, vamos colocar um ar-condicionado, vamos preparar tudo para que quando esse profeta passar aqui, nós possamos ter na nossa casa. E quando o homem de Deus veio para a casa dela, que ele foi muito bem recebido, várias coisas aconteceram. Inclusive ele foi usado para ressuscitar o filho dela que tinha morrido. Mas depois de mais ou menos 8 anos, um caos terrível em Israel, o rei disse assim: me conta, falou para o ajudante lá do profeta, me conta as situações, os milagres do profeta. E ele disse: olha, tinha uma mulher que, quando nós passávamos por ali, todo o tempo ela ficou preocupada com o profeta, ficou preocupada conosco, e o filho dela morreu e o profeta ressuscitou. O rei disse: não, mas tem uma mulher aqui nessa situação que conta a mesma história. Tem uma mulher que dizia que conhecia o profeta Eliseu. Ela tinha perdido tudo. O rei chamou e disse: traga essa mulher aqui. Trouxeram a mulher. Ele disse: restitui tudo com dividendos e correções monetárias. A mulher se tornou rica. Por quê? Porque ela honrou a casa de Deus, porque ela honrou o profeta de Deus, porque ela considerou a obra de Deus. Deus não vai esquecer da tua vida financeira. Seja fiel. Deus não vai esquecer quando você entrega aqui os seus recursos financeiros. Isso vai servir para pavimentar o seu futuro, para pavimentar
empreendedor, Deus vai te abençoar no momento em que você entender que a fidelidade com Ele não se deve duvidar. Nós não podemos em momento algum ter dúvidas. O modo de Deus ainda é o dízimo. Revelação é luz. Ela não conseguia achar o dinheiro, ela não conseguia achar o recurso, mas ela acendeu a candeia. Você vai encontrar o recurso de Deus na sua vida quando você tiver a revelação e você acender a candeia. A igreja precisa da revelação. Está perdido dentro da casa. Nós podemos estar perdidos dentro da casa de Deus, que é a casa mais próspera que existe, mas nós podemos estar perdidos financeiramente dentro da casa de Deus. Se queremos governar como filhos, como vamos dominar algo se não temos revelação? Temos que ser redimidos da maldição da pobreza. Temos que ser redimidos da maldição da pobreza. Tem pessoas que se acostumam com a pobreza. Eu fui visitar uma vez um irmão e eu vi uma miséria, uma sujeira, era um lixo. Meu Deus, o homem chegava aquele gente de terno, todo arrumado, a esposa também. E eu fui lá e disse: meu irmão, Deus precisa tirar isso da sua mente. Ele desempregado. Eu falei: meu irmão, você pode pegar uma enxada e passar nesse matagal aqui na frente da sua casa. Porque muitas vezes a miséria, a pobreza é uma coisa maligna, mas a pessoa se acostuma com isso. Não se acostume com isso. Diga para você mesmo que você será próspero, será abençoado, que você vai conquistar. Não importa o momento que você está passando agora. Não considere esse momento. Considere Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. E agora eu quero para finalizar, mas em Lucas 16, capítulo 16, 10. Na verdade, vamos ler do versículo 8 até o versículo 10 de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Versículo 8, capítulo 16 de Lucas. Louvou aquele Senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É muito complicado isso aqui, né? Entender que os filhos, os ímpios hoje estão com maior estratégia de crescimento do que os crentes, né? E você fica perguntando muitas vezes, quando você vai num lugar e tem um cara muito próspero, e você diz: esse cara é empresário, poderoso, e ele não é crente. E você olha para o crente com a bolsinha dele, né? Ali, humilde, a bíbliazinha dele, a bolsinha dele, o sapatinho surrado, né? E lá, ele está servindo lá aquela pessoa, e você fica pensando: onde está Deus? Porque a mente dele não avançou. Eu fico vendo, às vezes eu vou em lugar e vejo aqueles que dá pena, às vezes eu tenho um desejo até de ajudar. Eu vejo as pessoas assim, tão oprimidas. Às vezes são cristãs, conhecem a palavra de Deus, conhecem a promessa de Deus, mas há um sentido de opressão quando se refere às questões financeiras. E os filhos sofrem, os netos vão sofrer muito mais, porque não se apropriaram da palavra. E aqui está dizendo: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da justiça, para que quando estas vos falarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aí vai o versículo 10: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Você não sabe o que está escrito aqui. Você não tem ideia o que está escrito aqui.
Porque ele está dizendo o seguinte: todo dinheiro que vem na nossa mão, ele vem contaminado. Todo dinheiro que chega na nossa mão, ele vem contaminado. Nós temos aqui o pastor Jorge, que é promotor de justiça, não está aqui hoje. O Alisson, que é do Tribunal de Contas. São homens que trabalham em lugares considerados instituições intocáveis, que não existem, mas eles estão lá como homem de Deus. E o recurso que chega na mão dessas instituições, ou o recurso que chega na nossa mão, de uma forma ou de outra, ele foi contaminado. Por quê? Porque o ímpio pegou? Porque passou pela mão da prostituta? Porque passou pela mão do traficante? Não é só isso, não. É porque o sistema é corrupto. O sistema é corrupto. Por melhor que seja a instituição, por melhor que seja o funcionário que está lá atrás, existiu algo, muitas vezes, que compromete as autoridades. Lá o seu patrão, eu não estou dizendo aqui, o pastor está pregando, está sendo gravado aqui, o pastor está dizendo que todo homem é corrupto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o sistema, ou ele faz o homem se tornar corrupto, ou esse homem tem que ter uma hombridade, ele tem que ter verdadeiramente princípios bíblicos tão fortes, e muitas vezes ele até vem a falir, porque ele não quer se comprometer, ele não quer diluir a sua fé em meio à corrupção. Mas é quem que me diz que o dinheiro que chega lá na empresa, que você, lá atrás, não teve algo que, não estou dizendo aqui que o seu chefe é corrupto, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o sistema da nação, o sistema empresarial, ele tem lá, sei lá onde, um comprometimento que vem fazer com que o dinheiro que nós devemos receber, por isso que nós consagramos o dinheiro aqui, tem algo que vem contaminar. Por que isso? Que eu estou falando isso? Para você ficar bem à vontade, quando você entrega os 10%, você está santificando o dinheiro que você recebe. Princípio bíblico. Quando você recebe o dinheiro, que você trabalha de uma forma justa, de uma forma honesta, mas lá no passado, lá atrás, sei lá de onde veio, existiu algo que comprometeu aquele recurso, porque nós estamos vendo que a gente fica cada dia mais perplexo de saber que a corrupção nesse país era quase generalizada. Lá atrás houve algum jogo, alguma coisa, e esse dinheiro veio, e esse dinheiro se comprometeu com alguma coisa ilegal, e quando você chega aqui na presença de Deus, que você entrega esse recurso, você está santificando os 90% que você tem na mão. Percebe isso? Eu não vou me alongar mais, eu estou parando aqui. O dinheiro passa a ser santificado quando você separa o que é de Deus. O sistema econômico é iníquo. O sistema econômico, ele é iníquo. Você não tem ideia, não sabe as fontes, por mais que seja uma multinacional, por mais que seja uma empresa que você acha que ela é 100% intocável, de repente lá, sei lá como foi que ela foi aberta, sei lá se os impostos são pagos como deveriam, e você recebe aquele recurso, e você não consagra, e depois você vê que ele vai se esvaindo, ele vai saindo da sua mão, pois a segurança do crente é saber que Deus vai santificar aquilo que Ele colocou na sua mão. O diabo não pode tocar naquele que é santo, ele não pode tocar naquilo que Deus santificou. Amém?
Fica de pé nessa noite. Entendeu o princípio? Entendeu? Dinheiro do povo de Deus é o quê? O dinheiro do povo de Deus. Santificado, multiplicado. Vamos lá, vamos falar pela ordem. Abençoado, santificado e multiplicado. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esse rebanho maravilhoso, Senhor. Que a palavra que foi pregada possa ter falado ao coração de cada homem e cada mulher. Pois na tua palavra, Senhor, todo homem que era separado, está escrito na tua palavra. A tua palavra diz que Deus, imediatamente, quando essa pessoa era separada, era observado se ele era avarento, para que não viesse contaminar o futuro da tua obra, para que não viesse contaminar o projeto, porque todo projeto, Senhor Deus, cujo líder é avarento, ele não prospera, ele traz prejuízo, ele traz danos até a morte às vezes. Pai, nessa hora eu quero pedir a Ti que essa igreja seja uma igreja consagrada, que essa igreja seja uma igreja abençoada, que essa igreja seja uma igreja próspera, que onde ela colocar a planta do seu pé, Senhor, ali há de prosperar, ali há de avançar. Cobre com Teu sangue cada pessoa, trabalha na mente, liberta as mentes, ó Deus, e que haja arrependimento, Senhor, que haja arrependimento nessa noite, de alguém que entendeu que tem sido avarento durante esse tempo. Senhor, não é necessário que chegue aqui na frente nessa noite, mas onde estiver alguém nessa condição, que ele possa, Pai, estar orando e pedindo perdão de Ti, Senhor, porque ele tem andado em fracasso em fracasso, não consegue avançar, não consegue, Senhor, prosperar. Perdoa os seus pecados, olha para o seu coração nessa hora, Senhor, e liberta-o dessa obra satânica, meu Deus, e tudo que ele ouviu de pastores, ó Deus, de líderes que são homens rebeldes, que não amam a tua obra, que eles possam cancelar isso no seu coração e na sua mente. Abençoe e prospera, meu Deus, abençoe e liberta. E nessa hora eu quero abençoar a tua igreja, que cada jovem, que cada criança, que cada mulher que está aqui, que cada homem, cada pai de família, Senhor, possa ser uma bênção. Onde ele estiver trabalhando nos seus negócios, se ele é proprietário de algo que tu colocaste na sua mão, mas também se ele é um funcionário público, se ele é um funcionário de qualquer empresa, nessa hora, Pai, faz com que ele seja a pessoa indicada por Ti para crescer, para avançar, para provar, para mostrar que contribuir faz com que a pessoa prospere, com que ela avance, com que ela multiplique. Cobre com Teu sangue, Senhor, e abençoa a Tua igreja, possamos mudar o nosso entendimento, mudar o nosso coração e a nossa mente, nós possamos repreender toda a obra do diabo, a obra do devorador. Na Tua palavra há promessas, que Tu vais, Senhor Deus, abrir as comportas do céu e derramar a bênção sem medida sobre a Tua igreja. Eu te peço nessa hora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.